Para vários tipos de vai que, conte com o Grupo Bradesco Seguros. Bradesco Seguros, com você sempre. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias que Ensinam. E hoje a nossa jornada atravessa o Atlântico novamente para mergulhar na intersecção entre a arte, a estratégia e a essência humana. Como se equilibra a métrica rigorosa do marketing com a fluidez emocional de uma composição musical? Pois é, para responder a isso, recebemos Tito Matias, um profissional que aos 30 anos já domina a dualidade de ser um gerente de marketing estratégico e um compositor que imprime um toque contemporâneo e especial à música tradicional portuguesa. E essa entrevista exclusiva foi gravada pela nossa querida Cristiane Linhares, diretamente de Lisboa, durante o seu período de férias, que se transformou em uma oportunidade única de captação de conhecimento. Preparem-se para uma aula sobre composição humana e como a sensibilidade artística pode ser o maior diferencial competitivo no mundo dos negócios. E com vocês, Tito Matias, em um papo direto de Portugal para o mundo. Olá, nós estamos aqui mais uma vez em Histórias que Ensinam. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui para nós, né, Matias? Já é boa tarde, né? Nós estamos em Lisboa, na cidade de Seixal. E hoje eu tive o prazer de estar aqui com um amigo do Brasil, brasileiríssimo, que está aqui morando em Portugal, nesse distrito que é próximo a Lisboa. Matias, muito obrigado por aceitar nosso convite. E o Histórias que Ensinam, não esqueçam, hein? Se inscrevam, compartilhem, porque é disso que precisamos. Matias, você vai falar para o nosso pessoal lá do Brasil o seu nome completo, quem é você, que eles querem saber quem é o Matias, porque claro, eu já sei. Muito obrigado pelo convite. Eu quero mandar também um abraço para sua amiga, pra Francisca. Um abraço, Francisca. Ó, aqui, ó, Chica, estamos morrendo de saudade. Pra Logo mais estamos aí, hein? É isso mesmo. Eu sou Ailton Matias. Aqui em Portugal eu já sou conhecido como Tito Matias. E por que Tito Matias? Então, assim que eu cheguei aqui, eu encontrei um trabalho. Eu trabalhei numa gráfica por um curto período de tempo. E a primeira cliente que entrou na loja, ela chegou em mim e ela falou assim: qual o seu nome? Qual o nome do menino, se faz favor? Aí eu peguei e falei assim: meu nome é Ailton. Não tens outro nome? Eu tenho, Matias. Aí ela olhou pra mim: a partir de agora não vais mais dizer Ailton, agora é Matias, é mais gostoso de falar. E ficou, acabei que adaptei. E eles têm esse hábito aqui, né? Matias. Então aí ficou Matias. E o Tito é mesmo um apelido. Apelido no Brasil, que é apelido carinhoso. Aqui apelido significa sobrenome. Que aqui tem essa diferença, né? Eu acabei juntando o apelido e o apelido, que ficou Tito Matias. Eu achei uma coisa mais curta e mais fácil de se lembrar. E automaticamente eu consigo desvincular um pouquinho da minha antiga versão para minha nova versão que eu sou hoje. O que é essa antiga versão para essa nova versão? Certo. Que o Matias é hoje? Certo. A primeira versão visual dos pesos que eu perdi imenso, né? Eu tinha aí em cerca de 120 quilos. Você? Eu cheguei a 120 quilos. Eu já conheci o Matias magrinho, viu, gente? Não tava tanto assim, eu emagreci um pouquinho mais. Tudo bem, mas já era magro, né? Eu cheguei a 120 quilos e não foi aqui, foi no Brasil. Eu já tava com peso elevado e pronto. O que acontece? A loucura de São Paulo, a alimentação, que eu não conseguia manter uma rotina, então isso foi acabando com o meu corpo. A depressão, a ansiedade, que já tá, entre aspas, meio que normalizada. Então existem alguns efeitos colaterais das medicações e uma das coisas que maltratam é o nosso corpo de outra forma. Olha, gente, eu vou falar. Portugal é lindo, mas eu adoro ser maltratada por São Paulo, viu? Eu amo esta cidade. É gostoso, é gostoso. Matias,
há quantos anos você tá aqui? Você está aqui morando em Portugal? Certo, eu tô aqui há 5 anos, vai completar agora 5 anos. Já 5 anos? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, hein? Parece. E o espaço-tempo, a sensação de espaço-tempo, mexe um pouquinho com a nossa cabeça. Porque eu tenho a sensação como se fosse um ano. Nós estamos aqui há 4 horas a mais que no Brasil. Que então dá uma faz a sensação- diferença. Faz muita Faz diferença. muita diferença. E o nosso corpo, o meu, por exemplo, 30 anos. 30 anos, 30 não, 25, né? Que eu cheguei aqui com 25. 25 anos da minha vida foi habituado com aquele horário de São Paulo, com o horário do Brasil. Os nossos finais de anos no Brasil é sempre quente, caloroso, a família unida, toda a gente indo pra praia. E aqui é completamente o contrário. O tempo voa e o nosso inverno é muito gelado, muito frio. Matias, eu percebi, eu já estive aqui em outras épocas do ano, né? Eu não vou falar a minha idade, o Matias quer contar dele. Eu não quero Já falar a revelei. minha, porque eu já contei várias vezes, né? Que eu amo a minha idade, né? Todo mundo sabe que eu tô a caminho quase já de 55, Ai, né? tá ótimo. Tô aí, né, gente? Caminhando, super feliz e vivendo a vida. E eu vejo que aqui, no inverno, as pessoas se retraem muito, Sim, Matias. sim. Como é que é essa sensação? Quando eu digo retração, Já. porque tem até pessoas que dizem pra mim que entram em depressão, né? Vou Sim. falar de retração, você vai falar pra nós de depressão. Ok. Como é que é essa sensação, Matias? O que acontece? Os portugueses e os europeus em si nem tanto. Os portugueses, porque aqui é um país mais quente, eles sentem muita falta do sol. E não é uma coisa só psicológica, é uma coisa química do nosso corpo. Sem vitamina D, a gente não tem alegria. Inclusive, se você parar pra prestar atenção, eu não sei também se eu estou errado, eu não tenho dados pra isso. Nem eu, viu, gente? Eu tenho dado zero. Mas em países que são mais frio, é muito raro você ver as pessoas sorrindo. É muito difícil. Então, se você reparar, a África, que é um país mais quente, tá todo As mundo pe- sempre sorridente. O Olha, Brasil, as Matias, pessoas você tá muito certo. Sabe sorridentes. por quê? Eu estive na África, né? No continente africano. Estive em alguns países da África, né? Certo. Angola, Nigéria, África do Que Sul. delícia. E lá, as pessoas sorrindo nada. A impressão que se dá é que eles Sim. são mais felizes. Você tem razão nessa É sua verdade, teoria. é verdade. Que loucura, E essa né? teoria eu tive vivendo na pele, porque realmente a gente percebe que no verão as pessoas ficam felizes. O meu vizinho olha pra mim e dá bom dia. E no inverno? Esquece. Nem olha pra você. Mal olha pra mim. Não tem. Eu tô há 5 anos. Se você me perguntar qual é o nome dos seus vizinhos, eu não sei de nenhum. Eu sei de todos os meus, viu, gente? Ai, que delícia. Porque lá no Brasil, eu adoro fazer amizade com vizinhos. Ai, que delícia. Eles não querem fazer comigo, mas eu faço com eles. A força, né? É, eu A quero. Força. Você não tem copo de açúcar, por favor? Não, Por favor, lá. não. Me dá um copo de açúcar. Alguma pedidinha eu faço pra fazer amizade. Matias, como é que é viver aqui em Portugal? Olha, como é viver em Portugal? Eu acho que pra mim é uma experiência muito diferente. Eu não posso explanar isso como uma experiência por completo, porque eu não conheço a vida de tantos brasileiros que vivem aqui. Mas fala da sua pra mim. Mas A é um mundo completamente diferente. Como assim? Falamos o mesmo idioma, mas somos de culturas muito diferentes, mesmo parecidas, ainda existe a diferença. A diferença cultural, a diferença do clima, a diferença das músicas, do estilo, da cultura. Nós temos a diferença da alimentação também, que fica... É um contraste muito forte. E principalmente do comportamento. O comportamento do português é uma coisa muito mais retraída. Não estou falando mal, porque é uma forma como eles já foram criados por muito tempo. A avó era assim, a atriz-avó era dessa forma. Então veio hereditariamente na família, né? Exatamente. Então é uma coisa mais... Se você quiser ser minha amiga, você tem que lutar muito por isso. Não é uma coisa muito aberta como nós no Brasil. Nós já somos... Dados. Oi, te conhece uma Dados, senhora? né? Ai, a gente adora. Eu conheço tanta gente. Alguns estados do Brasil, porque Já. tem outros que são bem retraídos. Sim, Mas você falou de música, de cultura, eu vou aproveitar esse gancho para falar de música. boa. Porque você, aqui em Lisboa, mudou sua vida. Quando Mudei. você chegou aqui, você era o que mesmo, Matias? Eu trabalhava com marketing. E agora você é o quê? Ainda trabalho com marketing, porém Mas, conta uma novidade para nós. nasceu uma florzinha da arte dentro de mim, que é a arte de compor músicas.
E como é que tá sendo essa sua nova versão de ser compositor? Olha, na verdade eu já tinha essa versão dentro de mim desde pequeno. Eu sempre tive hábito de escrever músicas, escrever poemas. Por acaso, Fernando Pessoa, eu sempre adorei. Quem não gosta de Fernando Pois, Pessoa, uma boa né? poesia e um vinho é muito bom, né? E aqui o que não Independentemente. falta vinho, né? Que delícia, hein? Olha, estou voltando da Turquia, eu senti falta desse bom vinho de Portugal. Que delícia, É né? gostoso, né? Que cidade que tem milhares de vinhos saborosos. É muito bom. Mas volta aí na sua música. Então, o que acontece? Eu passei uma fase na minha vida que foi justamente essa fase da depressão. Mas não é uma coisa que eu saio dizendo para todo mundo, que eu saio contando para as pessoas. Tem lutas que nós enfrentamos dentro de nós e está tudo bem. Nem tudo tem que ser gritado. E eu passei um período muito longo dentro de casa. E eu tenho o hábito de passar sempre os Reels do Instagram. E porventura eu passei no Reels da Rita, que é a filósofa, a drag queen. Eu não sei pronunciar o sobrenome dela. É Rita Van... Como? É isso. E ela falou assim, quando é que você deixou de ser aquela criança que criava coisas e se tornou esse adulto porre? E quando foi? Aproveitando o gancho Olha, da fala da Rita, e quando foi? quando foi, realmente... foi uma coisa que eu nunca prestei atenção. Agora a sua pergunta me despertou aí uma curiosidade. Queria saber. Eu queria saber, eu descobri, eu vi que se tornei um porre. Eu não parei para refletir quando me tornei um porre. Mas eu acredito que a loucura da vida, entrar naquele modo automático, sabe? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me pressionar a ter coisas, eu preciso me pressionar a conseguir tudo muito rápido na minha vida. E o pouco tempo de descanso é dentro de um shopping, que é aquele lugar que é correria, que é aquela loucura. Então o seu cérebro ele nunca consegue se desligar. E foi, no entanto, no celular que eu percebi que eu não conseguia me desconectar, que eu não conseguia me desligar do mundo para se conectar dentro de mim. E quando eu me desconectei dentro de mim, isso é o processo do Brasil, porque não estou falando que o Brasil é ruim, eu amo o Brasil e eu sinto muita falta disso. Só que na vida que eu tinha em São Paulo... A vida que você escolheu a viver lá, exatamente. né? Eu não vou falar que eu escolhi. Porque quando nós somos criados dentro de um sistema, não estou falando que é um sistema generalizado, o sistema da minha família em si. Eu fui As criado regras daquela que ali foram da impostas a você. igreja, daquilo que a gente tem que fazer bonito, porque toda a gente conhece a mãe toma conta do grupo de irmãs, então eu tinha que manter aquela imagem do filho exemplar, tinha que trabalhar, tinha que estudar, tinha que fazer cursos, fazer faculdade, então era sempre uma pressão e eu não me permitia me encontrar. E agora eu consigo fazer isso. Longe de tudo e de todos. Exatamente. O Matias só conseguiu se libertar longe de tudo e de todos, do outro lado do mundo. Eu acho que é assim que a gente pelo menos é assim que foi a necessidade do meu principal encontro comigo mesmo. Estando longe, em silêncio. Matias, quando você fala estar longe, em silêncio, como que foi essa história de estar... Foi fácil? Olha, eu não vou falar que foi fácil. Fácil não foi. Mas foi necessário e valeu a pena. Você acha que para você mudar esse ciclo, mudar esse rumo, foi gratificante? Está se tornando. Cada dia que passa eu faço com que seja gratificante. Você voltaria para o Brasil? Voltaria sem problema algum, não tenho vergonha. Não voltaria para o estilo de vida que eu tinha. Você Isso eu já não voltaria ao voltaria. novo Matias que você se encontrou aqui do outro Exatamente. lado do mundo? Não voltaria o Ailton, voltaria o Tito. Ah, então você seria o Tito. então. Exatamente. O Tito que você se encontrou aqui em Portugal. Sim. E essa fase de composição aí que você disse que sempre gostou de poemas, gostou de música. Como que é essa fase aqui na sua vida de ser compositor? Olha, foi uma coisa muito engraçada. Conta aí pra Porque gente. depois do vídeo da Rita, que eu vi na internet, eu comecei a me questionar. E nisso eu me lembrei de uma festa que eu vim aqui em Portugal, que se chama Bailarico. Bailareco, os bailes que são mais senhores de idade que frequentam. Que é o meu caso, senhores Mas e eu pessoas de adoro, idade. Eu adoro isso. E é uma energia muito gostosa, é uma energia muito saudável, sabe? Toda a gente dançando, é uma coisa muito animada, é uma coisa muito raiz portuguesa, que é o estilo da pimba. Porém, os jovens de Portugal eles não frequentam a pimba. Por quê?
Porque eles acham uma coisa de velho, uma coisa de passado, uma coisa meia rústica. Ultrapassado, e eles acham né? que ficou pra trás e não é uma coisa que deve se manter. E aí eu fiquei em casa pensando, por que que os jovens não gostam? É tão gostoso. E aí veio a ideia na minha cabeça. Veio a vozinha da Rita, compõe uma música, compõe uma música. E aí, eu sou uma pessoa muito melancólica. Eu sou uma pessoa muito alegre, muito louca, mas eu adoro a melancolia. É, porque você falando pra mim que você é melancólico, eu fico até me questionando, né? Porque o Matias, vamos falar Tito, porque eu conheço o Matias, é sempre muito sorridente, Sim. é sempre pra frente, é sempre feliz. Você me falar que é melancólico, eu queria saber essa sua história de melancolia. Eu adoro a melancolia e eu aprendi... A melancolia é tipo Nelson Gonçalves, a melan? Ai, aquela Então, uma melancolia. viola que rasga a alma, sabe? Então, uma melancolia gostosa, né? Uma mistura de fado com vinho. Ai, que delícia, Aquele vinho hein? bem seco, que deixa a língua bem craquelada depois. O inverno faz a gente ficar trancado. Ele faz com que nós refletimos a nossa vida, os nossos problemas, as nossas alegrias, a gratidão, a ingratidão. Porque no momento que a gente se tranca, o inverno faz isso com a gente. Estamos aqui hoje, com a camisa assim, bem calorenta. Todo fervoroso, né? Fervorosas e soltinhas. É. Porque o calor nos proporciona isso. O inverno é diferente. O inverno escurece mais cedo, Às 4 da tarde, 3 horas da tarde, amanhece mais tarde. já às 10 da manhã. Eu tive aqui em algumas vezes do inverno, e a última vez que eu tive aqui foi por causa da minha tia, e demorava mesmo pra Demora. clarear. É eterno, né? E aquele friozinho, eu querendo já brasileira louca pra arrancar roupa e cheia de blusa, mas faz parte, né? É, E faz me conta da parte. sua composição, Matias. Eu explorei esse meu momento. Eu quis escrever aquilo que eu sentia. Uma forma de... Existem palavras, existem coisas que nós queremos falar e nós não conseguimos nos expressar de uma forma. Ou às vezes nós não conseguimos entrar num assunto com qualquer amigo. Então eu decidi falar de mim, dos Numa meus sentimentos música? numa música. Que gostoso. A saudade de casa, eu tenho música falando sobre isso. Só que eu não queria me entregar à melancolia, porque o verão, o Te inverno traz vem, mas o mas verão o verão te sempre traz vem alegria também. também, Exatamente, né? eu não vou ficar preso ali, né? Então eu decidi explorar essas coisas todas. E no começo do verão agora, depois do tempo de inverno, eu já tinha as minhas musiquinhas, eu falei, agora eu quero cantar alegria. Só que eu sou aquele tipo de pessoa que gosta muito de amor. Eu acho incrível o amor. Eu acho que cada pessoa que passa na nossa vida deixa uma marca. Cada tipo de amor, a gente entrega um amor diferente. É verdade. E eu fiquei lembrando de Romeu e Julieta, e eu em casa, eu tava tomando um café. Ele foi longe, viu, gente? O Romeu e Julieta não é da minha época, é da época do Matias. Porque eu sou da Entregou. época agora desses japonesinhos, nem sou da Xuxa, viu, gente? Os coreaninhos, Essas né? coreaninhas. E daí foi quando eu peguei e voltei àquela ideia. Eu quero fazer uma pimba diferente. Eu quero fazer uma pimba a qual fale de amor, porque geralmente a pimba é mais trocadilhos, enfim. E uma pimba que seja eletrônica. Então veio a eletropimba. É a pimba portuguesa, que é aquele acordeão, que é a nossa sanfona. Nossa, é uma mistura, então, junto com uma junção. eletrônica, falando de amor, de café, de vinho, de Romeu e de Julieta. E como é que é essa história dessa pimba eletrônica aí? Ai, olha, eu não consigo meio que expressar, mas eu posso depois mandar um pedacinho pra Eu você quero colocar. dizer... Não, você vai já colocar aí, que ele vai então fazer você essa não- introdução. Ele vai colocar. Mas os olhos deles, gente, demonstra que essa pimba foi muito gostosa. Porque os olhinhos dele brilhou. E quando os olhos da gente brilham, é porque a gente está muito satisfeito com aquilo que nós fazemos. Sim, eu faço com muito amor, eu faço com amor. Então você está incumbido de colocar essa pimba no meio dessa nossa gravação, para as Claro. pessoas saberem o que é essa pimba, o que é essa sua alegria Yeah. que você traz nos seus olhos. Porque não adianta as pessoas ouvirem, elas têm que sentir. Yeah. E você agora, quando você falou para mim dessa sua junção, essa pimba eletrônica, seus olhos brilharam. Então isso te fez muito bem. Que bom ver isso. Seus olhos brilharam, Eu Matias, de uma adoro. forma diferente. Eu fico muito
Oi, e hoje nós estamos na SIC porque hoje vai ser o lançamento da minha primeira composição que o cantor Cremonas pegou para gravar e vai ser exibida na televisão aqui em Portugal. Vamos acompanhar tudo comigo? Procuro um amor, mas que ele seja sincero. Dormir agarradinho. Vamos pro tutorial, vamos fazer Eu sou brasileiro, mas eu amo Portugal. Não adianta, está em meu sangue, porque somos todos iguais. Juntarmos as mãos e também o coração. Esquentar-nos no inverno e bailarmos no verão. Eu e o meu benzinho e eu. Juntinhos para sempre, Julieta e Romeu. Tu és meu cafezinho e a vossa chávena sou eu. Eu fico muito feliz, principalmente quando as pessoas compreendem o que eu quis dizer ali na música. Qual que é o músicas. sentimento, assim, das pessoas compreenderem? E você escreveu uma coisa, mas como é que é, hoje em dia, você trazer uma letra, uma pessoa grava, ou você tá cantando? Como é que é? Então, o que acontece? Hoje eu ainda não tenho músicas feitas em estúdio. Ainda estou no processo de verbas, porque tudo é investimento. Eu tenho um talento, que é o mais importante. Gente, é tudo muito caro, né? Porque os brasileiros, outro país. Mas não se esqueçam, aqui na Europa, ou em qualquer lugar do mundo, é tudo muito caro. Brasil tem todos os seus efeitos, mas é uma terra abençoada. E com contatos lá, a gente sempre dá um jeitinho. E aqui não tem contato que dê jeitinho, viu, gente? Não existe aqui jeitinho. É só verbinha. Já. Mas conta tudo aí. Então, o que acontece? Eu comecei a escrever as músicas, ainda não gravei elas, não tenho ela em minha voz. Mas o que eu fiz? Eu não toco instrumentos, mas eu componho músicas. O que eu fiz? Na minha infância, não existia inteligência artificial. Não tinha como eu colocar vida nas minhas músicas. Hoje já é possível. Tem muita gente que é muito hater disso. Tem gente que fala, não, mas a inteligência artificial vai substituir os humanos. Jamais. E eu digo que não. Isso não pode. Você sabe por quê? Se você falar assim pro ChatGPT, escreva uma letra Julieta e Romeu, ela vai entregar uma coisa muito superficial. As pessoas não vão conseguir sentir o sentimento. Então, a ferramenta, ela é certa, ela é certeira, na mão de quem realmente sabe o que está fazendo. Mas é assim, eu não vou falar de tecnologia porque eu entendo zero, viu, gente? Mas eu acho que pode ter a IA, ChatGPT, mas aquela coisa que nós sentimos gostosa no coração é única. É diferente, né? É única, é humana. O afeto, o amor, o carinho, as palavras, a arte. É única, é humana, é enraizada. O sentir na pele. No lugar que nós estamos, por exemplo, se você parar para reparar ali no fundo, são feitos de conchas. Aquela fonte é feita de conchas. Foi colocada uma por uma. Quantos pedrinhas anos? Por pedrinhas. Há quantos anos atrás? Há quantos anos foi criado esse espaço maravilhoso? Sem ChatGPT. Sem... Você teve na Grécia agora há pouco tempo. Sim. Aquelas estruturas. Não, é uma coisa que é indescritível. Não é verdade. Não dá pra falar o que é aquilo, né? A gente fica pensando, será que foi um humano realmente que fez? Às vezes eu fico pensando, essas coisas de alienígena é coisa de doido. Mas, quando você olha aquela grandiosidade, vê tudo aquilo, a gente fica pensando, será que foi um ser humano que realmente fez tudo isso? Acrópolis, fala aí. Você esteve lá. Lindo. Eu estive lá há pouquinho tempo. É uma coisa muito incrível. Acrópolis? Não é? Uma energia, aquela situação toda. É uma palavra, energia. E nós não estamos falando de eletricidade da tomada. Não. É energia vital, é energia do ambiente. É sentir antes mesmo de ouvir, é sentir no respirar, é tocar, é sentir. É como nós estamos aqui, né? No meio desta quinta, da natureza, essa coisa gostosa. E ouvindo os passarinhos, e vendo toda essa natureza. E agradecer a Deus, aos orixás, que é uma religião, por estar aqui. A sua, né? Que era antiga, não importa o que seja, por poder ouvir, sentir e captar. Exatamente. É uma coisa muito louca, Matias? É incrível. E aí que vem o reencontro. O reencontro ou o encontro. Porque tem muita... Para você se reencontrar, você precisa ter se achado um dia. E tem muita gente que nunca se encontrou porque nunca se achou.
Então, às vezes, é realmente uma nova experiência, sabe? É realmente uma coisa nova pra você. Pra você buscar, né? Exatamente. Ó, que nem nós estamos gravando aqui, ó, livre, aí passa as pessoas se olhando, quer passar. É uma coisa gostosa É de ver. bonita, né? Não é? Nós somos bonitas de se sente ver, aquela né? coisa, né? Outro dia eu tava gravando lá, Istambul, na Turquia também, com a minha tia, e toda hora em alguém olhava. E, né, no nosso podcast, falava, olha, nós estamos pensando, eles estão pensando que só as pessoas pararam e ficaram olhando. Então, assim, é uma coisa diferente, né? É uma energia diferente. E é o que a gente sente, uma energia diferente. E como é que é pra você sentir uma energia diferente? No começo foi um pouco assustadora. Depois eu comecei a aproveitar essa energia diferente para transformar ela em arte. A energia diferente, ela traz a tristeza. A energia diferente traz uma alegria assim, do nada. Te trouxe medo? Tá, toda hora. Não posso negar. Só que com medo ou sem medo, a gente sempre tem que seguir. Se você tiver medo de alguma coisa, a sua vida trava. Você fica sempre no mesmo. E eu não decido estar no mesmo. Eu tenho uma música que diz bem assim: que mal que tem eu desistir de tudo, jogar tudo para cima e sair correndo para outro lugar. Que mal que tem. Porque que... E ainda tem aquela parte que eu adoro. Desconstruir para reconstruir. Às vezes, regredir é evoluir. Eu preciso me encontrar. O que é se encontrar, Matias? O que é se encontrar? O que é se encontrar, Matias? Fala pra mim. Olha, o que é se encontrar, você se encontra depois que você percebe que você está perdido. Porque ninguém chega na conclusão que você já se encontrou. Você precisa se perder primeiro. Se perder num relacionamento. Você precisa se perder num bairro, no local que você mora. E você tem que ter aquela sensação de, poxa, eu não pertenço a isso. Só que para você ter essa sensação de eu não pertenço a isso, você tem que passar pelaquela experiência. Percebe? Entende? Entendi. Então, nós temos que se permitir também a sentir intensamente. Ai, aquele amor não deu certo, mas te ensinou muitas coisas. Mas outro dará certo. Outros darão certo. E a gente não pode... Fechar a porta? Nunca, nunca. Porque se você não é amado em um lugar, se você não é respeitada em um lugar, você pode ter certeza que entre bilhões de pessoas existirá sempre um lugar que vai te acolher. E se não houver, eu acredito que sempre existe, mas o primeiro passo é você começar a se acolher a si mesma e isso reflete para fora. As pessoas começam a sentir aquela energia Matias, automaticamente. então depende do lugar. Se você se acolher, qualquer Exatamente. lugar vai te acolher, não é isso? Claro que eu também não vou... Sim. Se você mas se acolher... Eu não procuro uma religião, por exemplo. Não, eu tô falando... Se você se acolher, qualquer lugar do mundo que você estiver, você vai se sentir acolhido. Porque você se aceita, você se ama. E quando você faz isso, você não permite qualquer coisa. Não permite estar em qualquer lugar. Matias, o programa, o podcast chama Histórias que Ensinam. Uma história sua que te marcou na trajetória da sua vida? Olha, uma história que marcou, eu tenho muitas. Mas uma que marcou realmente. Você quer mesmo a forte? Que seja pra você. Aquilo que te marcou, eu quero saber. Certo. A minha vinda pra Europa foi uma coisa que marcou muito. E esse período, principalmente o período fechado, o período isolado. Porque realmente é uma reconstrução. Os meus cursos do Brasil não valiam nada aqui. Então eu realmente me reconstruí. O meu documento é um novo documento. Então realmente é uma vida do zero. E esse meu período de estar fechado me fez marcar. Mas eu não escolhi uma marcação de uma forma negativa. E nesse momento é quando a gente começa a refletir o que passou na nossa vida também. Não só o que está passando. Tem muita gente que fala que... Como é que diz? A oficina, como que é? Sabe? Do diabo? Do diabo, já ouviu falar daquilo? Claro! Só que às vezes eu tive que ficar com a oficina vazia pra... Oi? Eu tive que ficar com a oficina vazia. Mente vazia, oficina do diabo. Isso! Mente vazia, oficina do diabo. E eu descobri que é do lado da oficina vazia, do lado do diabo, que a gente começa a ter que organizar as coisas dentro de nós mesmos.
Porque Entende? você perde um dado momento, um certo momento que fica ali naquela solidão sem nada, Sim. e aí você acaba, né? Sim, Quem sim. sou eu? O que Quem que eu sou vou eu? fazer da minha vida? Matias, para quem hoje, se alguém hoje quisesse vir para a Europa, para Lisboa, qual o conselho que você daria? O conselho que eu daria é... a felicidade está sempre dentro de você. Primeiro, trata você com seus sentimentos internos antes de ir para qualquer lugar. Porque se você tiver perturbações internas, ela vai te seguir até em Marte. Então, se você tiver perturbações, Você vai ser perturbado em qualquer lugar, meu em amor. qualquer lugar do Vai ser mundo você perturbado. vai ser. Vai ser perturbado, entende? Então eu acho que é bom equilibrar e saber realmente se é isso que você quer pra sua vida. E tá preparado pra essas coisas todas. Pro Porque inverno. às vezes as pessoas não estão preparadas, acham que tudo lindo é maravilhoso, mas Não, quando chega não é aqui... fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu vou te falar uma coisa, no Brasil era muito mais fácil do que onde eu tô. E é engraçado que eu falo, a escolha de sofrer. Não tô falando que vivemos em sofrimento. Não, mas naquele momento, no né? momento, Naquele exatamente. Então eu Foi escolhi. sua, né? Bem, foi minha total escolha e foi a melhor escolha que eu pude fazer na minha vida. Então, assim, me desconstruir Pra se para reconstruir novamente. reconstruir novamente. E é isso que as pessoas vão passar. Saudade, falta de oportunidades, normal. Não estou falando que talvez a experiência das pessoas seja diferente, mas é a realidade. Mas não é um mar de rosas, é isso que você quer dizer. Não, não é Não má. vai ser um mar de rosas. Nas rosas tem muitos espinhos e a gente não pode se esquecer deles. É bem isso daí, né? Rosas são lindas, mas tem São, espinhos até tem. chegar no topo Tá, dela. no espinho dela. Matias, eu perguntei de uma coisa que te marcou, Sim. um amor que você viveu, não é um amor de pessoas, Sim. um amor de situação que você viveu. O que te marcou um amor, assim, que você falaria pra nós? Um amor que me marcou, eu vou usar uma pessoa como exemplo, que é o Wesley, que tá ali atrás da câmera. Porque quando ele é meu ex-marido e hoje ele se tornou o meu melhor amigo. E quando eu peguei amizade com ele, Então, eu tava numa... eu vou pedir pro Wesley vir aqui, para as pessoas saberem, um minuto pelo menos. Vem Quem aqui, é ex-marido, Wesley? o ex-marido. Wesley, senta aqui um minutinho, só pra gente saber, porque não Isso é adianta... o ex-marido e atual amigo. porque não adianta você falar, tá ali atrás E das ninguém câmeras, vê. mas ninguém É vê. verdade. Vamos deixar o Wesley aqui com a gente, fala aí sobre isso. Então o que acontece? Eu não tinha vontade de sair do Brasil. Eu vivia em depressão, eu tinha muitos problemas internos, tá? Não tô colocando problema em São Paulo, o problema era interno. O problema era o Exato. Matias, não era nada a E situação. quando eu encontrei o Wesley, ele falou, vamos mudar, vamos se mudar, do jeito que tá não é legal, vamos tentar uma coisa nova, você pode, você consegue. E é justamente isso que me marcou. Uma pessoa que se preocupou realmente comigo e me ajudou muito no momento difícil. Percebe? Eu falando Eu bem português de entendi. Portugal. Percebo, claramente, percebo. O nosso relacionamento não deu certo, mas valeu a experiência. Valeu toda a Valeu história, tudo. né? Valeu a Na verdade, o história. nosso relacionamento deu tão certo que hoje nós somos grandes amigos. Isso que é legal, né? É Exatamente. de manter uma trajetória, de Sim. manter uma afinidade, manter uma amizade, né? E ele conhece meu namorado frequenta a minha casa. E tá todo mundo tranquilo, todo mundo muito em paz e todo mundo se respeita. É porque, na verdade, foi transparente, né? Sim. Foi uma coisa que todo mundo viveu, aquele momento, e aconteceu a história. Não foi aquela coisa massacrante, né? Porque às vezes tem relacionamento que é massacrante, a gente fica naquela história. E na Um verdade foi uma fardo. coisa leve, né? Não foi um fardo. Não foi um Foi uma fardo. construção, né? De um destino, né? Você tem o seu, o Wesley tem o Sim. dele, e nós seguimos, É né? verdade, é bem isso. Exatamente assim. Uma história bonita. Amores, né? A minha vida tem vários amores que é a minha família. E um dos meus amores, que é minha irmã, Sim. tá nessa viagem comigo. Então, já que o Wesley sentou aqui, ela nunca Nada gosta de mais aparecer. justo, né? Ela vai ter que sentar Eu aqui acho. agora pra ela aparecer. Porque ela fala, irmã, vamos gravar um podcast, Bem. vamos fazer comigo. Então ela vai ter que sentar aqui um minuto. É o mesmo Pod que- Family. É o Amei. Podcast Family. Ela vai ter que sentar aqui. Ela vai Primeiro sentar aqui, tem que senta ver aqui, não, tudo. fica aqui, ela vai sentar aqui, ó, do seu Aqui, ó. ladinho, porque ela não gosta, eu fico pedindo pra ela é Gente, escandalosa. eu sabia que Mas ela ia aprontar. Um dia ela ia Mas ela vai E sentar foi hoje, aqui. né? E foi hoje. Então, quando a gente fala de amores, eu falo pra todo mundo, né,
que a base, né, quando eu dei aula, que a base de uma sociedade é uma família. Sim. Eu não acredito, né, essa é a minha teoria, né, que existe uma sociedade sem família. Porque fica aquela coisa meio capenga, né? Na minha época, né, que vocês são novos, né, mas a minha família, nós somos antigos. Nós acreditávamos que... Antigo, põe antigo. Bem antigo. Deixa pra lá. Ela quer contar a história da idade, mas nós não vamos falar. A minha mãe nos ensinou que, pelo menos uma vez por semana, nós tínhamos que sentar todo mundo à mesa para conversar, falar, brigar, xingar, não importa. Mas quando eu pedi para ela sentar aqui junto com o Wesley, com você, é que é pra gente manter essa união, essa família, essa sociedade. Porque não existe coisa melhor, gente, na vida, no mundo. Quem tá longe da sua família, por que eu tô falando isso? Porque você tá longe da sua família carnal, né? Mas você tá longe de distância, mas o coração tá sempre junto. Então, família, por todos os defeitos que tenham, por todas as teses que eles tenham, é sempre família. Qualquer problema que nós tivermos, qualquer coisa, nós sempre vamos voltar para lá. Mesmo eles não aceitando o nosso jeito, achando que nós estamos errados, mas não importa, não é? Não importa, não importa. Porque a vida, ela passa muito rápida. A gente nunca sabe qual que... Eu sei que é muito pesado falar sobre isso, mas hoje é a nossa sempre... realidade. A gente tá aqui agora. Esse vídeo que nós estamos fazendo, amanhã pode ser lembrança. Talvez nem vamos assistir, né? Talvez nem assistiremos. Nós nunca sabemos. Eu na acho verdade, muito importante não virou um isso. sopro, Wesley? Virou um sopro. Antes do Covid, eu vou falar pra vocês, eu tinha uma outra perspectiva de vida. Ai, vamos planejar uma viagem daqui 5 anos. Será que hoje, depois de tudo que nós passamos, Ninguém sabe, né? a gente não... Hoje, eu não me vejo planejar coisas para daqui uma semana. Eu até planejo, mas eu não acredito que às vezes possa acontecer. Eu deixo... Aquela música do Zeca. Deixa acontecer naturalmente. Não é? É assim. E eu gosto daquela música do Zeca. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E é bem isso. Você tá aqui com a pessoa que você ama, você tá aqui com a pessoa que você gosta. Daqui a pouco, você já não sabe se isso vai acontecer. Então, tem certas coisas na vida que nós temos que aprender. E eu, a minha família, todo mundo, meus amigos, diz que eu sou durona, mas eu aprendi a dizer que eu amo as pessoas. Que antes eu não sabia falar isso, né? Eu te amo, tô com saudade, eu gosto de você. E o Covid me ensinou isso daí. Então eu acho que agora, nós 4 aqui, ó, eu acho que aí vocês podiam refletir o que é o amor. O amor é a gente poder acordar, o amor é a gente poder respirar. O amor é a gente poder viver. E eu não sei viver ainda, mesmo depois do Covid. A minha irmã é uma pessoa feliz, ela tá aqui, ó. Todo mundo sabe. Ela vive bem, ela vive feliz. Diferente de mim. Não tem aqueles 7 anões? Os ranzinhos, eu sou eu. Mas é porque eu deixo a vida me levar. É exatamente isso. Eu deixo a vida me levar. O amanhã só quem sabe. Aí quando você se preocupa muito, você fez uma fala que ali até você me emocionou. Ele era o meu ex-marido e hoje ele é o meu amigo. Sabe qual é essa palavra? Evolução. O que define o que você falou é evolução. Porque as pessoas acham o quê? Que você tem que namorar, você tem que casar e que você tem que viver com aquela pessoa. E quando você se separa da pessoa, tem que perder a amizade. Não, não existe isso. E tem pessoas que acham que realmente tem que ter aquele vínculo de raiva. E que o ex nunca é o ex, né? Exatamente. Mas as pessoas esquecem que se nunca é o você ex, amou a pessoa, teve você pode algum odiar? motivo. Exatamente. Se você amou ela, tudo bem que não deu certo, mas se você amou ela um dia, abriu as portas do teu coração pra pessoa entrar, é porque ela tinha alguma coisa de especial. Mas as pessoas se perdem, né? Eu prefiro me perder no amor, na amizade. Então, mas coisa as pessoas, boa. eu ainda as acredito pessoas no se amor. perdem. Eu também. Eu também acredito, mas as totalmente. pessoas se perdem na raiva, no amargo, naquela coisa ruim. Hoje em dia as pessoas deviam se preocupar em ser mais felizes. E eu aprendi isso daí a duras penas, viu? A Covid me balançou. E aquela, tipo, sabe aquela árvore que você chacoalha? É isso daí. Então, vamos falar pro Brasil o seguinte, Brasil, a vida é boa. Se a permitam. Vida, se permitam. O que mais, Wesley? E nunca deixem de amar. Arrasou. Matias, o que você diria? Sejamos todos os dias tolerantes, aprender a tolerar as diferenças das pessoas e não sair eliminando todo mundo como se fossem objetos, porque pessoas têm o direito de errar e as pessoas são humanas como nós.
Se a pessoa errou com você, lembre-se, você também vai errar um dia. E assim, erramos, né? exatamente, Todos é exatamente disso que eu gosto de refletir. E nós não temos que deixar de amar alguém por um erro. Você pode não permitir mais aquilo, mas não seja uma pessoa má. Se uma pessoa te tratou mal no mercado, às vezes você não faz a mínima ideia do que aquela pessoa está passando, o problema que ela tem. Como os imigrantes, ninguém nem sonha como que é a vida de um imigrante Mas até tem gente que é maluca se tornar um também, né? imigrante. Mas tem gente Sempre que é tem um louco, maluca, né? Não vamos Sempre tem um generalizar. louquinho, yeah. Mas ó, aqui ó, hoje no nosso podcast Histórias que Ensinam, a gente quer deixar uma palavra de amor. Não importa. Inscrevam-se no nosso podcast Histórias que Ensinam, dêem um like, curtam, compartilhem, e assim. O amor sempre vai prevalecer, é isso? Sempre. Então é isso, ó. Ai, um beijo, amor. O Beijo. Miguel, meu namorado, né? Que eu falei de tanto amor, meu namorado. Um beijo pra família, pra Sim. todas as famílias. O amor vai prevalecer sempre. Sempre. Então, ó, um beijo pra você. Dá Muito aquele amor, like, hein? muito Dá o amor. like, que é importante demais. Que aula de visão sistêmica e sensibilidade recebemos hoje do Tito Matias. É inspirador perceber como a música tradicional pode ser revitalizada quando olhamos para ela com as lentes da inovação e do marketing sem perder a alma. Essa é a verdadeira essência do Histórias que Ensinam, a capacidade de transformar vivências em lições práticas para a nossa carreira e para a nossa vida. Se você chegou até aqui e este conteúdo gerou valor para você, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o algoritmo a entregar essa sabedoria para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative as notificações. E queremos agradecer ao Grupo Bradesco Seguros que patrocina nosso Histórias que Ensinam. Obrigada pela audiência e nos vemos na próxima Histórias que Ensinam.